Sejam bem-vindos ao mais novo podcast do Rio de Janeiro, o Pode Ser Justo. Eu sou o João Vitor e esse é meu amigo Valber Dantas. E hoje nós estaremos fazendo o nosso primeiro podcast jurídico. E logo de início nós vamos abordar um tema que está bombando na internet dentro desse mês, que é o caso do tio Paulo. O tio Paulo que foi levado pela sobrinha no banco para fazer o empréstimo. E muito se falou a respeito disso durante esse mês, se a sobrinha era esquizofrênica, se era normal, se ela saiu de casa com o tio Paulo vivo, com o tio Paulo morto, se ela cometeu crime, se não cometeu crime, se a prisão é justa ou não é justa. Então hoje nós estamos aqui, vamos fazer um bate-papo jurídico à luz do direito, à luz de questões sociais, para a gente chegar a um consenso se essa prisão realmente é justa à luz da nossa análise ou não. Então eu vou abrir espaço para o Valber, meu amigo, advogado, para ele dar continuidade e dizer o que ele acha sobre esse assunto. Bom, João, primeiramente a gente tem que falar sobre a situação do social. Sim. O caso ele tomou uma proporção de memes. Eu não sei o que aconteceu, mas acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção e o peso das coisas, fazendo brincadeira com a morte e falecimento de um senhor. Isso me deixou muito triste e muito intrigado também. Eu lembro também que cheguei ao escritório aqui comentando o fato com o Dr. João e estávamos tentando entender qual foi o motivo desta prisão. Você acha que, inicialmente voltando naquele assunto dos memes, você acha que a sociedade está um pouco fria em relação a esse caso? Justamente isso. Nós estamos falando da morte de um senhor de idade que tem família, e você imagina para cada parente que abre seu telefone celular e vê alguém fazendo um vídeo, um meme com a projeção desse senhor. Muito triste, muito triste. As pessoas hoje estão tomando proporções de atitudes para que não pensem no que vão causar na frente. Eu vou fazer agora e dane-se. Isso não é legal. Porque por mais engraçado, entre aspas, né, inusitado que o caso seja, por trás do fato existe uma família que sofre com aquela perda, com a perda daquele ente, daquele familiar querido. E isso realmente tem um impacto na vida dessa família. Tanto é que alguns parentes nem quiseram gravar a entrevista. Perfeitamente. Né? E você chegou aqui no escritório realmente falando sobre questões penais e processuais desse caso. Porque a dúvida até hoje é qual o crime que essa mulher cometeu? Que crime que essa mulher cometeu? E por que ela está presa? Será que realmente existe a necessidade dessa prisão? O que tu acha em relação a isso? Então, João, foi o que eu te falei. Eu sou civilista. Eu não milito no direito penal. E eu vim até ele com minha base de formação acadêmica para tentar saber qual era o crime que ela tinha cometido, porque de acordo com o que eu estudei lá atrás, eu não consegui ver crime algum. Na minha visão, quando você olha assim, rapidamente, o primeiro tipo penal, o primeiro crime que você identifica aí seria um vilipêndio a cadáver. Sim. Você analisa e fala, bom, ela cometeu o crime de vilipêndio a cadáver, ela pegou o tio falecido, botou numa cadeira de rodas e ficou circulando pelas ruas do Rio de Janeiro, foi em lanchonete, pegou um Uber, foi no banco, tentou realizar um empréstimo, mas aí depois você começa a fazer uma análise mais fria, mais técnica, mais jurídica do caso, e aí você começa a fazer alguns questionamentos. Primeiro será que esse tio saiu de casa morto ou ele morreu no caminho? Perfeitamente. Porque se ele sai de casa vivo, se ela sai de casa com esse tio vivo, em plenas condições de vida, né, por mais debilitado que ele seja, com relação a uma doença, algo desse sentido, mas sai vivo, e esse tio morre no decorrer do trajeto, não tem o crime de vilipêndio a cadáver. Porque não teria nem, para ter crime tem que ter
duas situações. Ou o dolo, né, para o leigo, é a vontade de realizar aquele crime, é você ter a consciência que você pode realizar aquele fato que é imputado como crime. Ou seja, eu sei que eu estou conduzindo morto, mas mesmo assim eu vou pegar ele, vou andar com ele, vou caminhar com ele, vou dançar, vou botar ele numa cadeira de rodas. Isso aí seria um dolo. Eu tenho a minha vontade livre e consciente de realizar aquele crime, aquele tipo penal. E o outro é a questão da culpa. Eu não tenho essa consciência, mas por um descuido, por uma imprudência, por uma negligência ou por uma imperícia, né, nas questões ligadas ao direito, eu cometo esse crime na forma culposa. Só que o vilipêndio ele não tem na forma culposa, ele só tem na forma dolosa. Então eu tenho que partir do pressuposto que essa mulher sabia de antemão que o tio dela já estava morto. E aí me surge a primeira dúvida, será que ela sabia? Então, há a fase do inquérito policial, de acordo com a Polícia Civil, os autos de investigação que vazaram, existem depoimentos do motorista do Uber. Esse motorista do Uber confirma que ele interagiu, inclusive ele meteu a mão para abrir a porta. Há relatos também que as filhas do tio Paulo ajudaram ele a entrar no carro e ele estava bem, ele estava lúcido. Então, assim, aquela comoção social de mídia que disse que ela tirou um morto de dentro de casa e levou para a rua, isso já caiu por terra. Essa teoria ela já foi desmistificada e não cabe mais. E aí eu pergunto ao doutor, essa prisão, se não tem materialidade, ela é legal? Os requisitos que faltam para manter essa mulher presa, pelo que eu estudei na minha época, o clamor popular, ele não sobrepunha a lei. E estamos percebendo que um clamor popular, a mídia, reportagem, rede social, está influenciando diretamente ao julgador para manter uma prisão preventiva que, para mim, no meu entender, é incabível, totalmente incabível. Sim, eu não tive acesso a todo ao inquérito. O que a gente sabe é o que foi divulgado na mídia. Parece que ela foi enquadrada, ela foi presa em flagrante pelo crime de vilipêndio ao cadáver e em concurso com crime de furto mediante fraude, furto qualificado mediante fraude. Bom, ele diz, você será preso para manutenção da ordem pública. Ordem pública é impedir a continuidade delitiva daquela pessoa. Então, no caso dessa senhora, para ela não praticar mais crimes, né? Ordem pública, garantia da instrução penal, criminal, ou seja, para ela não influenciar em provas. Eu olhando para essa senhora, eu não vejo como ela poderia, solta, influenciar numa questão processual, numa instrução processual. Eu não vejo ela com potencial de coagir testemunhas, induzir depoimentos, algo nesse sentido. Ordem econômica, não tem nada, né, ligado a esse crime que envolva esse requisito. Então, assim, eu não vejo requisitos para prendê-la. Ao passo que também o Código de Processo Penal ele diz que a prisão preventiva não será realizada em crimes, né, ele traz alguns outros requisitos também, lá no artigo 313, se não me engano, em crimes cuja pena não seja superior a 4 anos. Perfeitamente. E você está lá no vilipêndio de cadáver com um crime que a pena é de 1 a 3 anos. E ainda há essa discussão se ela sabia ou não, se o crime pode ser imputado a ela por dolo ou nem pode por conta de culpa. Então, assim, pelo vilipêndio a cadáver ela não poderia estar presa por conta da pena. Doutor João, deixa eu te interromper um pouco e te perguntar uma coisa. Um fato interessante, você falou anteriormente sobre ordem pública, você falou sobre atrapalhar a instrução processual. Mas pelo que percebemos ali, nessa situação toda, é uma senhora muito humilde que toma conta de idosos. Não tem arma de fogo, não usou nenhum emprego de violência. Outro ponto que é interessantíssimo,
não tem antecedentes criminais, residência física, não tem nem passaporte. Como uma pessoa dessa pode estar presa? Clamor popular? No caso dela, o que teria que ser aplicado? Teria que ser aplicado as outras medidas cautelares que são as excludentes da prisão de fato, que são as substitutivas da prisão, entendeu? Outras medidas cautelares, uma tornozeleira eletrônica, uma impossibilidade de restrição de uma locomoção, uma prisão domiciliar cabível? Uma prisão domiciliar, algo nesse sentido, mas não uma prisão de fato. Ela foi presa em flagrante, pelo que eu sei, passou por uma audiência de custódia, o juiz na audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Na fundamentação, pelo que foi noticiado, não tem base para manutenção para conversão dessa prisão preventiva da prisão em flagrante em prisão preventiva, ao passo que eu não vejo nenhuma situação legal para que ela continue encarcerada, porque ela poderia, repito, ter a prisão em flagrante dela substituída por uma medida cautelar diversa da prisão, sem problema algum. Isso a gente está falando do vilipêndio. Se a gente passar por outro crime que ela foi enquadrada, que é o furto qualificado, né, a tentativa de furto mediante fraude, tem uma pena maior, né, de 2 a 8 anos. Aí poderia falar assim, mas esse crime aí, a pena ultrapassa 4. Então, se o Código de Processo Penal diz que pode ser admitida a prisão preventiva em crimes dolosos cuja pena seria superior a 4 anos, talvez caberia pelo furto mediante fraude, pelo furto qualificado lá do parágrafo 4º. Porém, não cabe. Por que não cabe? Porque se o tio está morto, o crime, furto tentado mediante fraude, é crime impossível. Perfeitamente. É crime impossível, porque o Código Penal diz que não há crime, não há nem tentativa. Ela foi enquadrada como tentativa de furto. Não pode nem haver tentativa, porque se o tio estivesse morto, né, seria uma ineficácia absoluta do meio, o meio empregado, né? Isso se eu levar em consideração que ela está tentando furtar o dinheiro do tio. Mas se você fizer uma análise mais profunda, o dinheiro ainda não era do tio. Só seria crime se o empréstimo fosse configurado, consumado, depositado na conta corrente do tio. Como é que ela vai tentar furtar um dinheiro que não existe? Na verdade, ela estava tentando usar o tio morto para assinar o empréstimo. E se ele não vai conseguir assinar, não tem nem como. Seria, se tivesse esse crime no Código Penal, deveria ser tentativa de realizar empréstimo com morto, pena de tanto a tanto, mas não tem, né? Sendo enquadrado tentativa de furto, o bem móvel à lei, o dinheiro, que é o objeto do furto, o objeto de proteção do furto, né? Bem móvel à lei, ele nem entrou na esfera patrimonial desse tio. Então, assim, além de não ter o próprio bem para furtar, porque o bem ainda é do banco, o meio empregado, o falecido, o morto, é um meio inidôneo, ineficaz, é um objeto que faz o crime ser impossível. Então, assim, se eu não tenho o vilipêndio, porque não tem na forma culposa, e se eu não tenho como configurar uma tentativa de furto mediante fraude, porque o tio está morto, é um meio ineficaz, é um objeto inapropriado para realizar aquele crime, eu tenho um crime possível. Se eu não tenho um crime possível, como é que eu vou ter a manutenção de uma prisão preventiva nessas situações, nesse estado de coisas? Tá me entendendo? E pior, quando você cria, né, você decreta uma prisão preventiva, você tem que ter uma fundamentação. Na minha opinião, a fundamentação foi rasa para manter essa prisão. E mesmo que fosse uma fundamentação bem feita, né, bem fundamentada ao olhar do direito, trazendo critério jurídico, eu não posso prender uma pessoa preventivamente se ao final da instrução criminal, se ao final do inquérito, do processo, da colheita de provas, oitiva de testemunha, ela vai receber uma sentença com uma pena
que não vai pôr ela numa prisão. Porque essa mulher, se ela for condenada, vamos supor que ela seja condenada aí, a gente está falando de um crime de vilipêndio de 1 a 3 anos, pena mínima de 1, pena máxima de 3, e o outro furto. Nem vou considerar a forma tentada, porque a forma tentada tem uma redução. Vou considerar que não seja tentado, que seja consumado, né? Pena mínima de 2, pena máxima de 8. Se essa mulher pegasse a pena mínima de 1 como pena base, lá na dosimetria da pena, quando o juiz for aplicar a sentença, né? For realizar a sentença, vai pegar a pena mínima base de 1 ano do vilipêndio e a pena mínima base, né, de 2 anos do furto, sem considerar a redução da tentativa, ela pegaria 3. Se o juiz exasperasse, nunca ia passar de 4 anos. Uma pessoa que comete um crime com pena até 4 anos, que é condenado, não estou dizendo nem que comete crime, que é condenado numa sentença até 4 anos, ela tem requisitos de substituição dessa pena lá do artigo 44 do Código Penal. Restritiva de direitos? Sim, ela pode substituir essa pena, condenação, tá? Já depois de um processo, por uma pena restritiva de direito. Então ela não ficaria presa. Ela não vai ficar presa depois de um processo penal. O que justifica essa mulher ficar presa agora? E não houve também nenhuma representação, pelo que sabemos, do espólio contra ela. Não, ela foi presa em flagrante, essa prisão foi convertida em prisão preventiva e se mantém até hoje. Interessante demais. Eu não pelo meu entender jurídico, eu não consigo ver essa prisão como prisão legal. E a gente precisa saber também se já foi impetrado o habeas corpus. Não sei informar. A liberação dela. O que eu fiquei sabendo é que a advogada que assiste a sobrinha, que advoga para a sobrinha, pediu a revogação dessa prisão, mas parece que foi negada pela juíza que realizou o decreto preventivo, e eu acho que estava em vias de entrar com habeas corpus no tribunal para sustentar essa ilegalidade. Mas eu não vejo, né, volto a dizer, no aspecto penal, para mim, o vilipêndio não tem como se configurar, porque ou seria crime possível ou seria um crime culposo, que não tem tipificação no Código Penal. Então já cairia por terra o vilipêndio. E a tentativa de furto, né, o furto mediante fraude, também não se existe. A res furtiva não existe. Consuma, porque a coisa, o objeto a ser furtado ainda não estava ingressado no patrimônio da vítima, né? E se a vítima estivesse morta na hora, pior ainda, porque se caracterizaria crime possível. Então assim, eu não vejo como ela ser presa, né? Eu não vejo consumado esse crime do lado penal. E do lado processual penal, com relação à prisão, também não vejo como manter essa prisão, por conta de não ter uma boa fundamentação de início para manter isso, e por conta de que a aplicação da pena depois de um processo penal, onde ela vai ser sentenciada, se for condenada, ela não vai ficar presa, porque haverão hipóteses de substituição dessa pena. Então, se ela não vai ficar presa no final, por que ela vai ficar presa agora, né? Então, assim, é uma questão de que cabe uma reflexão, né? Eu entendo que ela não poderia estar presa, ela poderia estar sujeita a medidas cautelares diversas da prisão, uma tornozeleira, uma prisão domiciliar, ou uma manutenção, né? Se ela cuidasse realmente de outros idosos, de não se aproximar de outras pessoas por tantos metros, entendeu? Não sair, medida protetiva, né? Não sair da comarca sem autorização do juízo, algo nesse sentido. Agora, prisão, não vejo condições dela ser mantida numa prisão. Então você acha que essa prisão dela está ocorrendo pelo clamor popular, pela divulgação das mídias, que está afetando o julgamento? Eu acho que se fosse o caso de algo que não fosse noticiado na internet, fosse um caso isolado, que chegasse em uma delegacia, ela iria ser analisada de uma forma diferente. Ia ter outro tratamento. E ela ia estar respondendo em liberdade. Ela estaria respondendo um processo, mas em liberdade. Eu acho que por conta de toda essa repercussão social, midiática, acabou se realizando a prisão. É isso. Eu acho que foi um bom debate. Eu acho que inclusive podemos até fazer o número 2. Sim. Sobre a análise do habeas corpus, se aconteceu ou não. Então você, nosso telespectador que gostou,
acompanha a gente, curte, tá? Esse é o Pode Ser Justo. E eu te pergunto, João, essa prisão pode ser justa? Não pode ser justo. Tá certo.